Fala aí, gente, tranquilo? Eu sou o Gustavo Machado e você está assistindo meu canal, o Gustavo Machado. Bom, pessoas, eu sei, eu estou sumido, semana passada não teve vídeo, eu tô sabendo disso, mas aqui estamos nós para compensar. Aqui estou eu gravando para um vlogzinho pra vocês com essa cara de morto acabado virado da noite passada, porque o show não pode parar. Afinal, eu sou seu maior fã. Nada a ver do nada. E dessa vez eu resolvi separar pra vocês as 10 melhores dublagens brasileiras. E antes que você chegue nos comentários e fale: ah, Gustavo, mas faltou o filme X, o desenho Y, a série tal. Calma, a dublagem brasileira é uma das melhores do mundo inteiro. Ou seja, existem milhares e milhares de desenhos, filmes, documentários, séries que tem uma dublagem muito boa. Mas eu resolvi separar 10 pra comentar com vocês, senão se eu falasse 120 dublagens brasileiras ficaria muito grande o vídeo. Sem contar que alguns títulos eu separei pra representar um gênero inteiro, entendeu? O que uma dublagem, um processo de dublagem tem que ter para ser considerado um dos melhores. Eu separei considerando uma série de fatores que são eles: o processo de tradução e adaptação do texto, a direção de dublagem e a escalação dos dubladores para os personagens que combinem com as suas vozes, tem que ser bem escalado, a qualidade técnica que vai desde a captação até a edição, a mixagem de som, a masterização, toda a parte técnica, e por fim, claro, o talento individual dos dubladores que foram essenciais para fazer aquele personagem se tornar mais carismático e mais legal para o público assistir. Considerando todos esses fatores, esses processos, eu separei 10 títulos para passar para vocês das melhores dublagens brasileiras. Então vamos lá, se você gostar, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com os amigos que são fãs de dublagem também. E também, se quiser sugerir um tema de vlog pro próximo vídeo, é só comentar aqui embaixo. Me siga nas redes sociais, estão aqui na tela, me segue no Instagram que tem conteúdo exclusivo, sendo por lá meu TikTok, tudo Gustavo Machadog. Seguinte, tem uma categoria que é muito importante na dublagem brasileira, que é uma das principais, que são as animações. Desde os desenhos, séries animadas até os filmes, longa-metragens animados também. Vale dizer que quase todos os filmes da Disney, Pixar, DreamWorks, todas essas produtoras de animação são muito bem dublados aqui no Brasil. São muito bem feitos, tem uma qualidade muito boa. Aí cabe citar Toy Story, Monstros S.A., Vida de Inseto, Madagascar, todos esses filmes são muito bem dublados. Então, para representar todos esses filmes, eu trouxe um título ou outro para passar para vocês. Dito isto, em primeiro lugar temos Os Incríveis, o primeiro filme. Os Incríveis é um filme muito especial e a dublagem dele não poderia ser diferente. A dublagem desse filme tem uma qualidade incrível, tanto na primeira dublagem quanto na versão redublada que fizeram depois para Blu-ray. Pois é, eu aposto que você não sabia que esse filme tinha sido redublado e possivelmente você assistiu e nem percebeu a diferença. Foi feita uma redublagem do filme para a versão Blu-ray para alguns canais de televisão, canais fechados que exigiram isso. E nessa brincadeira trocaram alguns dubladores de alguns personagens do filme, como Gelado, o Senhor Incrível, e provavelmente você nem percebeu. Inclusive, eu acho que dá um ótimo tema para fazer em outro vídeo, os filmes, desenhos e séries que trocaram de dubladores. Se você quiser assistir esse vídeo por aqui, é só comentar aqui embaixo para poder saber, beleza? Mas voltando para Os Incríveis. Como diz o nome, o filme já é incrível, desde o processo de tradução e da adaptação dos nomes dos personagens. Se você não sabe, na versão original em inglês, os personagens do Senhor Incrível, por exemplo, que se chama Beto Pera aqui no Brasil, se chama Bob lá fora. E qual é a importância dessa adaptação para cá? Eles poderiam simplesmente transcrever o nome original para a versão brasileira. Só que para existir uma maior identificação com a nossa cultura, com o nosso dialeto, foi feita uma adaptação de Bob para Beto, no caso do Senhor Incrível, de Dash para Flecha, no caso do Flecha, e no caso do bebezinho de Jack para Zezé. Você consegue se imaginar chamando Zezé de Jack? Não faz sentido. É uma adaptação que encaixa no nosso idioma, no nosso dialeto, para poder ficar melhor a se falar e a se escutar esses nomes. Jack não é um nome tão carismático quanto Zezé pra gente aqui, por exemplo. E por fim, podemos citar as performances e interpretações pessoais e individuais de dois dubladores que marcaram presença nesse filme, que foram as vozes do Síndrome, que é dublado pelo Alexandre Moreno, dublador do Alex, do Madagascar, do Adam Sandler, Ben Stiller, por aí vai, que dentro da sua interpretação ele conseguiu trazer a carga perfeita pro Síndrome, daquela carga emotiva que ele traz desde o início, tentando ser ajudante do Senhor Incrível, não conseguindo e se vingando lá no final. Você consegue enxergar e perceber, entender essa carga emotiva que ele traz o personagem através da interpretação magnífica do Alexandre Moreno, que pra mim de longe é um dos maiores dubladores que existe. E o outro personagem é um personagem que passaria numa cena completamente despercebida no filme, uma cena rápida, se não fosse pela perfeita e genial interpretação de ninguém mais, ninguém menos que Guilherme Briggs, que dublou o professor do Flecha, que chamou ele na direção porque ele colocou uma taxinha no assento dele na hora de sentar. Essa é uma cena muito rápida no filme que poderia passar em branco, completamente percebida, se não fosse a adaptação e a interpretação do Guilherme Briggs. Ele resolveu dar um sotaque de português de Portugal pro professor na hora da cena e fez a cena ficar hilária, tá ligado? A culpa é desse pecinha. Coincidência? Acho que não. E isso transformou a cena numa cena marcante do filme. Uma cena que quase ninguém que assistiu esquece. E esse é um exemplo perfeito para mostrar pra vocês o quanto a dublagem brasileira é uma dublagem de uma altíssima qualidade. Os dubladores que a gente tem aqui são dubladores excelentes, que são capazes de mudar, sim, todo o entendimento de um filme e deixar ele mais interessante para nós que estamos assistindo. Depois ela está lá. Coincidência? Acho que não! E continuando nesse mesmo raciocínio do ramo da animação, falamos agora do segundo filme que eu passei aqui pra vocês, que é Procurando Nemo. A parte de tradução, adaptação, a parte técnica de direção dispensa apresentações porque é impecável. E mais uma vez temos que citar talentos individuais de dubladores, como mais uma vez o Guilherme Briggs dublando Bruce, o tubarão, né, do Procurando Nemo. Oi!
O meu nome é Bruce. O Bruce, que no original foi dublado com sotaque de australiano, que ninguém entenderia aqui no Brasil, não teria como reproduzir isso de uma forma que a gente entendesse. Foi feito pelo Guilherme Briggs mais uma vez aqui no Brasil com uma maestria impecável, excelente. Com aquela voz grave e pesada. Ele conseguiu passar todo aquele medo que o tubarão transmite, né, para aqueles peixinhos minúsculos. Por que confiar num tubarão, né? E além do Briggs dublando o Bruce, podemos citar mais duas interpretações icônicas nesse filme, que foi o Cláudio Galvão dublando o Crush, aquela tartaruga. 150, irmão, ainda tô jovem, vai com tudo, da água viva. Que trouxe toda essa interpretação de um sotaque assim meio carioca, meio carioquês, assim, ele meio lerdão, sabe? Falando assim com calma, mais zen, paz, amor. Até pela tartaruga ser um animal mais lento, né? Mais devagar, assim, ele passou e transmitiu muito bem essa ideia. E por fim, mas não menos importante, a Dory, dublada pela Maíra Góes aqui no Brasil, que fez também uma interpretação inesquecível pra Dory, que todo mundo vai lembrar dela falando continue a nadar, continue a nadar. É uma voz que encaixou perfeitamente e temos que dar um destaque pra ela falando em baleiês, que foi uma das melhores cenas da Dory durante o filme todo. Procurando Nemo. Dory. Onde é que negócio é esse? tá? O que tá fazendo aí? Em terceiro lugar, temos Todo Mundo Odeia o Chris. Não tem como você discordar de mim quando eu digo que essa série só pode ser assistida dublada. Não tem como assistir Todo Mundo Odeia o Chris legendado. É impossível você assistir. E vale destacar as frases icônicas que falam durante a série que todo mundo lembra até hoje. Cara, ela tá tão na sua. A Rochelle dizendo que o marido dela tem 2 empregos. E por aí vai. E algo que eu acho importante citar no caso dessa série são as adaptações de dublagem. Ao contrário do que a gente tá acostumado a ver nos filmes, geralmente, que são dublados, que fazem adaptações, que pegam piadas com a cultura americana e transferem pra piadas com cultura brasileira. Quando, por exemplo, quando alguém lá fora menciona a Oprah e aí substitui na dublagem pela Hebe Camargo, sei lá. Em Todo Mundo Odeia o Chris, isso quase não acontece. Eu sequer lembro de alguma cena que adaptaram alguma piada dessas. E eu considero isso, nesse caso, como uma vantagem. Por quê? Porque ao contrário de um filme que acontece numa cena específica e tem no máximo, geralmente, 2 horas de duração, uma série, ela se estende em vários episódios e referências acontecem em vários e vários episódios. Então, pra você adaptar uma vez em alguma cena de algum episódio, só faz sentido se você adaptar em todos os outros episódios também. E se você se torna obrigado a adaptar piadas e menções o tempo inteiro durante a série toda, você meio que apaga e desqualifica o trabalho do roteirista da série, por exemplo. Então, nesse caso de uma série que é mais duradoura, com vários episódios, várias temporadas, como foi Todo Mundo Odeia o Chris, eu acho válido, acho que faz mais sentido a gente manter as piadas originais, as menções da Oprah, do George Bush, do Obama, do que adaptar pra Hebe Camargo, Silvio Santos e por aí vai, entendeu? Acaba desqualificando, acaba descaracterizando a série. Mas durante a série inteira, as partes que tinham que ser adaptadas, como os bordões, foram adaptadas e foram muito bem adaptadas. E como eu falei, eu colocaria alguns títulos representando alguns gêneros nessa lista, alguns gêneros do audiovisual. E Todo Mundo Odeia o Chris foi um desses, e ele representa muito bem essas séries que passaram na Globo, no SBT, durante o horário do almoço, que todo mundo assistiu, que marcou uma geração, como O Maluco no Pedaço, As Visões da Raven, Eu, a Patroa as Crianças, Arnold, por aí vai. E nessa vibe de falar de séries e filmes que não conseguiríamos assistir se não fossem dublados, e também mencionando ainda Terry Crews no elenco, precisamos falar de As Branquelas. As Branquelas dispensa apresentações, é um filme hilário e você não conseguiria rir tanto do filme se você não assistisse dublado. A qualidade de dublagem é perfeita e as adaptações são maravilhosas. Inclusive deram um jeito até de encaixar o programa do Ratinho no filme, vai entender. Peraí, isso aqui tá parecendo o programa do Ratinho? Mas fala sério, você vai me dizer que você conseguiria assistir essa cena legendado? Sua mãe é tão velha que sai leite em pó das tetas dela. Você mamava assim. Eu não poderia falar de filmes e séries que tem uma dublagem épica e marcante, com vozes que marcaram gerações e marcam até hoje, se eu não mencionasse Chaves aqui nessa história toda. Cara, Chaves tem uma dublagem tão épica, tão icônica, que dispensa qualquer apresentação, vocês sabem disso. Primeiro de tudo, as vozes que são muito bem encaixadas, muito bem escaladas. As vozes dos dubladores aqui no Brasil são muito parecidas com as vozes originais dos atores lá fora, no México. E precisamos falar sobre as adaptações de Chaves. Ou você acha que o Seu Madruga lá no México é torcedor do Corinthians, e que eles foram passar suas férias no Guarujá e não em Acapulco, por exemplo? Para o Corinthians, senhor! Corinthians! Corinthians! Tem várias e várias adaptações que foram encaixadas durante a série toda, que fizeram ela ter essa cultura brasileirada, que fez a gente gostar tanto dela, se identificar tanto com ela. E não é pra menos que Roberto Bolanhos, o ator que fazia o Chaves, foi em rede nacional, foi a público dizer que a dublagem brasileira da série era perfeita. Então assim, a nossa moral com essa série tá em dia. Agora, voltando um pouco pra categoria animação, temos que falar desse filme que divide opiniões enquanto a sua dublagem. Pelo menos pros mais entendedores do ramo da dublagem. Estamos falando agora de Shrek. A dublagem de Shrek é perfeita em quase tudo. A sua tradução, adaptação, direção, escalação, a parte técnica também, a parte individual dos talentos dos dubladores, com exceção de uma única coisa que me incomodou nos 2 primeiros filmes, que é basicamente o Shrek.
o dublador escolhido pra fazer a voz do Shrek aqui no Brasil, que no caso foi o falecido Bussunda. O Bussunda na época estava no auge do Cacete Planeta, que passava na Globo, então ele foi escolhido como Star Talent pra dublar o Shrek. Star Talent, pra quem não sabe, são os famosos que são chamados pra dublar pra trazer mais público pra aquele filme. Só que acontece o seguinte, o Bussunda não tinha nenhuma experiência como ator e muito menos como dublador. Então você vê nitidamente na dublagem do Shrek 1 e 2, que foram os que ele dublou, uma dublagem meio amadora mesmo pro Shrek, sabe? Enquanto todos os outros personagens estavam perfeitos, o Mário Jorge fazendo burro, o Alexandre Moreno fazendo Gato de Botas e por aí vai, a voz do Shrek não acompanhava esse padrão de qualidade. Só que o que mais me irrita nisso tudo é que depois que ele veio a falecer, o Mauro Ramos, que é o dublador do Pumba, do Sullivan de Monstros S.A. e por aí vai, foi chamado pra fazer o Shrek, faz até hoje. Só que de tanto eu assistir quando era criança Shrek 1 e 2, que são pra mim os melhores filmes da franquia de Shrek, eu acabei me acostumando com a voz do Bussunda no Shrek. Então quando eu ouço o Mauro Ramos dublando ele, eu estranho. Não era pra eu estranhar, porque agora a dublagem com o Mauro Ramos tá perfeita. Só que eu fiquei tanto tempo escutando o Bussunda falando: ah, burro, caramba, hein, dona rainha? Falando desse jeito meio lerdão, meio, né, esquisito. E quando o Mauro Ramos faz a interpretação dele, tem um timbre dele, eu acabo estranhando. Eu não tô acostumado com isso, sinto muito. Mas fora isso, com essa exceção, eu acho que a dublagem de Shrek é perfeita, eu sou muito fã do filme. Inclusive, eu não tenho nada contra o Bussunda, eu quero deixar isso bem claro, não é nada pessoal com ele. Eu até curtia muito o trabalho dele em Cacete Planeta, só que eu acho que ele pra dublador não rolava. Ainda mais pra ser o protagonista do filme. Mas nada pessoal, vamos seguir em frente, beleza? Eu não quero me gabar, mas eu faço um cozido de rato que é o máximo. Migrando de longa-metragem animado para série animada, temos que passar agora para Dudu e Edu, que eu não poderia deixar de mencionar aqui, que é de longe um dos melhores desenhos de todos os tempos da Cartoon Network, com destaque exclusivo para as performances perfeitas de Clécio Souto, que dublava o Du, Luiz Sérgio Vieira, que dublava o Dudu, e Ricardo Juarez, que dublava o Edu. Os três dublavam juntos dentro da bancada, dentro do estúdio. Na época que esse desenho passava, isso ainda acontecia, os dubladores dublavam juntos ainda no estúdio, não era separado ainda. Então você percebia que rolava muito dessas trocas, desses aprendizados, dessa energia trocada entre os dubladores na hora de fazer os personagens. E as adaptações de dublagem desse desenho são incríveis, com exclusividade para o Du, que tinha várias frases exclusivas dele aqui no Brasil, como: eu gosto de galinha com quiabo, ai, nem doeu, bonitinho. Essas coisas foram criadas pela dublagem aqui no Brasil, pelo Clécio Souto, né, que dublava o Du. Então você consegue perceber que esse desenho tá entre as obras que são muito melhores dubladas do que no original. Pobre Dudu! O Dudu não tá doente, você esqueceu? Agora, passando um pouquinho para séries de novo, temos que falar sobre uma série que é incrível, também que marcou gerações, que é Kenan e Kel. Dois caras muito loucos. Kenan e Kel tá naquela mesma vibe de Todo Mundo Odeia o Chris, que são séries que tiveram adaptações e dublagens que foram marcantes aqui no Brasil, que você só consegue assistir dublado. E ela representa muito bem esse gênero de séries de TV fechado, como Drake e Josh, Divisões da Raven, Manual do Ned, Zoe 101, Hannah Montana, Zack Cody, Os Feiticeiros de Waverly Place, e por aí vai, essas séries da Disney Channel, da Nickelodeon, que eram de TV fechada. Todas elas se englobam muito bem nesse gênero, e Kenan e Kel foi um dos pioneiros, e por isso é uma das representantes desse gênero aí pra vocês. A dublagem e as adaptações dela foram muito bem feitas pra deixar ela mais fácil, mais digestiva pra gente aqui no Brasil, né? Pra nos situar dentro da cultura, do ambiente da série. E agora, pra fechar, temos que falar de dois animes que fecham o 9º e o 10º lugar aqui dessa lista, porque animes são sim um dos maiores gêneros que são bem representados pela dublagem aqui no Brasil. Então, em 9º lugar, temos que falar de Dragon Ball Z. Eu, particularmente, fui viciadíssimo em Dragon Ball, e tenho que dizer que depois que eu assisti a versão original em japonês, não tem como assistir aquilo em japonês. Dragon Ball virou um marco, a voz do Wendell Bezerra, que dubla o Goku, ficou marcada nos registros da dublagem de todos os tempos. Toda a parte técnica tem uma qualidade impecável, e a escalação dos dubladores foi perfeita pra cada um dos personagens dentro desse anime. Eu não consigo entender a voz do Goku no original em japonês, aquele cara todo bombado, todo forte, com aquela vozinha fina, gritando: "Ah!" Não entra na minha cabeça que isso pode ter sido uma boa ideia, sabe? E esse anime tem que ter uma menção honrosa à dublagem de Portugal, que é uma das dublagens mais hilárias que eu já vi. Olha um trechinho pra você ver. Então, muito obrigado, Estúdio Alamo, que dublou Dragon Ball Z, que fez essa melhora de 100% pro anime. Obrigado, vocês salvaram uma geração. E pra finalizar, em 10º lugar, ainda nessa leva de animes, podemos citar aqui One Punch Man, que é um anime mais recente, que tem até na Netflix, caso você não tenha assistido, que tem uma qualidade e escalação perfeita e impecável também. Mas precisamos falar das adaptações que rolam nesse anime, que são sensacionais. E também vale uma menção honrosa para Yu Yu Hakusho, que foi um anime que foi um padroeiro, assim, dessas adaptações de dublagem. Pegam diálogos e piadas dos personagens lá em japonês que não teriam sentido nenhum, não teriam tanta graça aqui no Brasil, que trazem pro nosso português bem abrasileiradão mesmo, com aqueles bordões, com aquelas frases que são do nosso dialeto mesmo, sabe? Que vocês estão acostumados a escutar no dia a dia. Então não poderíamos deixar de citar essa referência mais atual aí de dublagem, que é One Punch Man, também me lembrando Yu Yu Hakusho, que foi a maior referência, acredito eu, pra essa dublagem de One Punch Man.
Bracinho pesado, hein, vovô? Aí, cuidado! Qual é o problema da carcereira de gaiola? Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, clica no sininho para não perder nenhum vídeo novo, clica na opção todos para receber notificações dos próximos vídeos. Comenta aí embaixo o que você achou, qual filme, série ou desenho você acha que ficou faltando nessa lista. Se você concorda com todos, tem algum que você discorda. Me siga nas redes sociais que estão aqui na tela, meu Instagram, meu Facebook, Twitter e meu TikTok, tudo Gustavo Machadog. Me segue por lá que tem conteúdo exclusivo para você acompanhar também. E compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais, os seus amigos fãs de dublagem, manda no Facebook, no Twitter, no Instagram Stories, no grupo de WhatsApp com os amigos, Snapchat, se você ainda usa isso. E acho que por enquanto é isso. Valeu!